Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos ver um novo assunto, certo? Direcionado ao estudo linguístico. Mas antes, espero que você tenha realizado as atividades propostas. No caso aí foi sobre o gênero biografia. Já recebi algumas atividades. Parabéns para os que já enviaram, ok? Tivemos a oportunidade de verificar também outros assuntos relacionados ao estudo linguístico, que foi aí os adjuntos adverbiais. E os adjuntos adverbiais irão apresentar algumas circunstâncias em relação ao verbo, ok? Hoje verificaremos o que? Vozes verbais, ok? Então vamos lá. Vozes verbais. Vozes verbais e agente da passiva. Então, gente, o que seria isso? Ok? Como é que a gente podemos compreender melhor? Então vamos lá. Digamos, alguém que pratica uma ação. Ok? Qual seria a voz verbal em determinadas orações de quem pratica a ação? Ok? Então, vá lembrando aí de agente. Agente é alguém que vai, um agente ativo e temos um agente passivo. Um agente ativo, como é que você compreende como é que é um agente ativo? E como é que é um agente paciente? Tá certo? Então fique atento a esses dois pontos. Então, quando alguém pratica uma ação e quando alguém está sofrendo a ação. Consegue, se você consegue compreender quem está praticando ou quem está sofrendo determinada ação, ok? Então ficará muito fácil de você compreender isso. Então vamos lá. Vozes verbais e agente da passiva. Damos o nome. Pronto. Damos o nome de voz verbal às formas assumidas pelo verbo, tá certo, gente? As formas assumidas pelo verbo para indicar se o sujeito ele realiza uma ação expressa pelo verbo, ok? No caso, ele é o agente, ou se ele sofre essa ação, paciente, ok? É só associar um paciente. O paciente provavelmente deve estar sofrendo aí na sua forma literal. Um paciente provavelmente ele deve estar sofrendo aí, está passando por alguma situação difícil em que ele precisa aí, de ajuda. Então, tente fazer essa pequena associação, tá certo? Paciente, aquele que está sofrendo alguma coisa. Então, vamos aqui. Em língua portuguesa, temos 3 vozes verbais, tá certo? Professor, 3 vozes verbais? Sim, isso mesmo. Eu posso ter uma voz verbal em que eu tenho um sujeito que vai praticar uma ação, eu tenho uma voz verbal em que o sujeito vai sofrer a ação, eu posso ter uma voz verbal em que o sujeito pratica e sofre a ação, ok? De maneira simultânea. Então vamos lá, recíproco. Veremos isso mais adiante. Vamos lá. Então, voz ativa, o sujeito da frase realiza a ação verbal, ok? Ninguém vê mais nada, como você pode observar. Esse sujeito aqui, ele está praticando uma ação de ver, ok? Olha aqui como o sujeito se comporta aqui. Temos um sujeito que pratica uma ação, que vê. Só que o rótulo mostra esse outro sujeito aqui também pratica uma ação. Ele mostra alguma coisa, certo? O rótulo mostra. Então tenha em mente isso. O sujeito, ele pratica uma ação. Digamos aqui, nesse exato momento, qual é a ação que você está praticando? Ah, professor, eu estou abrindo o meu livro. Ah, professor, estou fazendo a ponta estou melhorando aqui a ponta do lápis. Ah, eu estou fazendo essas anotações aqui de que o sujeito, eu estou destacando aqui com o marca-texto.
O que seria aí voz ativa? Muito bem, você está praticando uma ação, você é o sujeito de uma determinada ação. Como você pode observar, enquanto eu perguntava o que você estava fazendo, você dizia que estava fazendo a ponta do lápis, estava abrindo o livro, o caderno, estava marcando alguma coisa com marca-texto. E na sua fala, se você, obviamente, digamos, você está respondendo essas perguntas para mim, na sua fala você acabou dizendo, estou fazendo a ponta do meu lápis. Então, você está praticando a ação e eu tenho aí alguém sofrendo uma ação, ok? É o que nós veremos agora em voz passiva. O sujeito sofre uma ação verbal em que o outro ser realiza, ok? Esse outro ser é denominado agente da passiva. O que seria esse agente da passiva? É alguém que está sofrendo uma ação. Vamos aqui. Mas é muito importante que na voz passiva, ela pode ser construída de dois modos, certo? Como é que eu posso construir a voz passiva de dois modos? A primeira é essa, a voz passiva analítica, o verbo ser mais um particípio. O verbo ser mais um... Opa, não sai muito legal aqui não, mas vamos lá. Era para circular, certo, gente? Verbo ser mais particípio. Vamos observar um exemplo aqui. Olha o nosso verbo ser aqui, certo? Nosso verbo ser mais o verbo ser. Ver se eu consigo aqui escrever. Pronto. Um verbo, certo? Mais um particípio. Professor, isso aqui é quase uma locução verbal. Quase. Ok? Na locução verbal eu tenho aí um verbo flexionado, que é o verbo auxiliar, e o principal que estará aí assumindo uma forma nominal. Então vamos lá. Também não gostei de ser resumida. Certo? Então, como você pode observar, professor, cadê o sujeito? O sujeito está bem aqui, bem escondido. Eu também, aliás, perdão, não é aqui. Eu também não gostei de ser resumido. Perceba que esse sujeito sofreu uma ação. Esse sujeito está sofrendo uma ação de ser resumido, de ser rotulado, ok? É alguém que está sofrendo a ação. Percebeu? O sujeito está sofrendo a ação. Um outro alguém está praticando a ação em cima desse sujeito. Então vamos aqui. Uma outra maneira de formar aí uma voz passiva é através aí da voz passiva sintética. Eu tenho a analítica, como vocês puderam observar, é a presença aqui do verbo ser mais um particípio, e tem uma voz passiva analítica, que é caracterizada por um verbo transitivo direto mais o pronome se, tá certo? Então vamos aqui. Caracterizado por um verbo, eu peço muita atenção aqui. Aí no seu material, em tempo. Opa, pronto. Peço muita atenção aqui. Pode até acrescentar uma seguinte informação, ok? A voz passiva sintética é caracterizada por um verbo transitivo direto mais um pronome se. Professor, por que precisa desse detalhe? Seguinte, vai ter um momento que estudaremos aqui a função do se. Terá um momento que eu quero saber, que eu vou pedir, vocês deverão identificar a função do se na oração. Se é uma partícula de apassivação, se é um índice de indeterminação do sujeito, já podem aqui, certo? Nesse se, eu já peço que vocês já façam uma pesquisa, a função do se, ok? Professor, mas estamos iniciando aí o estudo sobre voz verbal.
mas é importante a gente já ampliar um pouquinho essa questão sobre o se, ok? Obviamente que será explorada apenas essa questão aqui da voz passiva sintética, mas eu quero que vocês acrescentem aqui. Ó. O se, ele pode ser um índice, ele pode ser um i, ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ele pode ser um IIS, índice de indeterminação do sujeito. Esse se poderá ser uma conjunção, ok? Poderá ser uma conjunção. Esse se poderá ser apenas um IS, ok? O que seria um IS? Índice de indeterminação do sujeito. Eu quero que vocês façam uma breve pesquisa para que no nosso encontro online a gente possa ampliar mais o nosso conhecimento acerca do se. Então vamos lá. Então, a voz passiva sintética é caracterizada por um verbo transitivo direto mais o pronome se. Outra coisa que não podem esquecer, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Olha que já estudamos isso. Qualquer coisa a gente pode revisar em determinado momento, caso seja necessário, ok? Então vamos lá. Verbo transitivo direto. Só é possível construir a voz passiva sintética com a presença do verbo transitivo direto, mais o pronome se. Só assim poderemos construir a voz passiva, ok? A voz passiva sintética. Por que deve acontecer isso? Porque se eu tenho um verbo transitivo direto, se tem um verbo transitivo direto, então se você faz essa construção, você pode observar que nesse caso sempre ocorrerá aí a concordância com o verbo, deverá concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, se o sujeito está no plural, obviamente que o verbo também, ok? Opa, já estou dando uma dica aqui para vocês. Se for uma partícula, certo? Se for um índice, se for uma partícula de indeterminação, acabei confundindo aqui. Se for uma partícula apassivadora, você pode ter certeza que se passar para o plural, o verbo também vai para o plural, ok? Se o sujeito for para o plural, obviamente o verbo deverá ir. Então fique atento a isso. Então vamos lá. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Isso só vai acontecer quando? Quando eu tenho a partícula de apassivação, certo? Quando eu tenho aqui o pronome se formando a voz passiva sintética. Ok, gente? Resumindo, como é que eu posso construir a voz passiva? O verbo transitivo mais a partícula se, ok? Somente nesse caso é que o verbo poderá ir para o plural, utilizando a partícula se. No índice de indeterminação do sujeito, isso não vai acontecer. Então vamos lá. Voz passiva sintética, verbo mais partícula apassivadora. O segundo caminho é encontrar pessoas que se pareçam. O segundo caminho é encontrar pessoas que pareçam com você, que sejam parecidas, ok? Olha aqui a presença do se. Tudo bem? Olha a presença do se. Vamos à outra. A voz reflexiva. O sujeito realiza e sofre ao mesmo tempo a ação verbal. Gente, olha essa reflexiva. Basta imaginar você se olhando no espelho, ok? Você está se olhando no espelho. O que é que está acontecendo? Você está praticando uma ação. E essa ação é de ver quem? Ver uma outra pessoa ou ver você mesmo? Ver você mesmo, certo? Então, vamos lembrar disso, reflexo. Exemplo, o que era para ser uma identidade própria se transformou justamente no contrário. Olha aí, o que era para ser uma identidade própria se transforma justamente no contrário. Ok? É uma ação que acabou retornando para o próprio praticante. Atenção, a voz reflexiva
ela se faz juntando o verbo, juntando ao verbo um pronome reflexivo, ok? E poderá haver também uma reciprocidade. A voz reflexiva pode indicar reciprocidade, isto é, uma ação mútua. Então, as moças cumprimentaram-se. Como pode observar, você pratica uma ação com alguém e esse alguém também pratica com você. Então, nesse caso, é uma ação, temos aí uma voz reflexiva recíproca, ok? Agente da passiva, na voz passiva analítica, é possível aparecer o agente da passiva, ou seja, o ser que realiza a ação. Gente, na voz passiva, tá certo? Na voz passiva é possível identificar quem está praticando a ação. O exemplo diz: 87 das meninas odeiam ser rotuladas pelas outras garotas. Vamos aqui. Eu tenho aqui uma voz passiva, ok? Ou seja, 87% das meninas odeiam ser rotuladas. Elas foram rotuladas por quem? Pelas outras garotas, ok? Então, como vocês podem perceber, o agente da passiva, certo? Na voz passiva analítica, é possível identificar quem está praticando a ação. Eu tenho aqui uma voz passiva. Esse sujeito aqui, meninas, as meninas aqui odeiam ser rotuladas pelas outras, ok? Então, essas pessoas aqui estão praticando a ação em cima desse sujeito aqui, voz passiva. Vamos aqui. O agente da passiva geralmente é acompanhado de preposição por, certo? De preposição por. Então, como vocês podem até observar no exemplo aqui, a fazenda foi cercada de soldados. Olha aqui, foi cercada. A fazenda foi cercada de soldados. Ok, gente? Então, chegamos ao final. Qualquer dúvida deverão aí anotar. Teremos o nosso encontro logo mais. Tirem qualquer dúvida que fique aí sobre as vozes verbais. Tudo bem, gente? Então, tchau. Até a próxima.